ditado que diz que saúde começa pela boca. E hoje no programa Vida em Conexão vamos entrevistar a nutricionista Júlia, que vai trazer várias dicas sobre nutrição infantil. Oi Júlia, tudo bem? Tudo. É um prazer te receber aqui no programa Vida em Conexão. Bom, nós estamos no mês das crianças, né? Outubro é o mês das crianças. Então, o Vida em Conexão, esse mês vai estar tratando assuntos voltados para esse meio infantil, vamos dizer assim, né? Para os pais, para as vós, enfim, para quem toma conta dessa criança, ter um pouco mais de conhecimento sobre esse universo. Sim. E você, como nutricionista, não só infantil, mas também de adulto, você lida com várias realidades. Sim. E a gente sabe que hoje no Brasil e no mundo nós temos um grande problema, que é a obesidade. Sim. E isso hoje está iniciando nas crianças, né? Há 10, 15 anos atrás isso não era tanta realidade como é hoje. Como é que você tem enxergado isso? Eu vejo um pouco pessimista isso. Por quê? Porque, por exemplo, a minha infância de uma criança agora é muito diferente. Porque antes a gente tinha uma infância que era na rua, com muita brincadeira de correr, brincadeira de jogar bola. Hoje você vê mais as crianças dentro de casa, jogando videogame, fazendo poucas atividades aeróbicas. E com isso vem o pouco tempo do pai. Então o pai não pode sentar com a criança para almoçar, a mãe não pode montar o lanche da criança, a babá também não pode. E aí o que acontece? Fica mais fácil a criança tomar um suco de caixinha, um salgadinho de pacote, um biscoitinho, do que ela comer uma fruta, do que ela comer um iogurte. Então assim, essa modernidade, ela ao mesmo tempo que traz vários avanços tecnológicos pra gente, ela junto com isso acarreta as doenças. Então hoje você tem crianças com doenças de adulto, você tem criança diabética, você tem criança obesa. E aí, esse somatório, como é que você vai garantir a vida futura dessa criança, né? Então você está falando que nós já estamos começando a ter problemas adultos em crianças, ou seja, a nossa próxima geração pode ser a vir uma geração mais doente, com mais problemas de saúde. Exatamente. E quais são as dicas que você dá para os pais que estão nos assistindo, para os avós que são muito presentes hoje, para que a gente possa fazer uma mudança na alimentação da criança? Com criança eu costumo trabalhar com meta, porque se você quantificar, ou seja, se ele falar você pode comer 3 colheres de sopa disso, 4 colheres de sopa daquilo, não funciona tão bem para a criança quanto para o adulto. A criança ela precisa mais de qualidade do que quantidade. Então, normalmente, quando as crianças chegam lá no consultório, eu monto uma tabelinha e eu falo, cada dia na semana você vai fazer uma coisa diferente. Normalmente eu começo, vai consumir uma fruta diferente que você não consome. Então, se nunca comeu uma banana, vai comer uma banana. Vai comer uma maçã, depois uma pera, uma goiaba. Por quê? Porque a criança precisa aprender a sentir o sabor do alimento e entender aquilo como saudável. Mas mais importante que isso é educar o pai, educar a mãe. A criança ela é uma esponja, então tudo que ela vê ela vai absorver. Ela vai absorver tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então se você é um pai, uma mãe, um avô, uma avó, a pessoa que cuida dessa criança, se você tem uma alimentação ruim, e manda essa criança comer melhor, ela vai olhar para você e fala, por quê? Porque você não tá comendo. Não. Então, exatamente. Na verdade, você faz uma alteração familiar, né? Sim. Você vem trazer uma mudança de hábitos alimentares, não só na vida da criança, mas na vida da família. Exatamente. Bom, e aí você falou que trabalha com metas, porque realmente a criança tem que se sentir motivada, né? Eu tenho 2 filhos, eu vejo que eles, quando falam, não quero experimentar, se você não tiver uma contrapartida, fica muito difícil de você chegar para a criança e tentar mostrar que aquilo é saudável. Ela ainda não tem essa concepção ainda de que eu preciso ser saudável, né? A não ser quando começa a ganhar o peso, que eles têm um pouco de vergonha, né? De começar a ficar gordinhos, os amigos da escola começam a fazer brincadeiras, essas coisas. Então, você, na parte prática, você passa para os pais receitas simples, você faz um colorido no prato, como é que é assim? Normalmente eu peço para ter pelo menos 5 cores no prato. Então pode ser o amarelo de uma batata, o verde do alface, o vermelho do tomate. Aqui já foram 3. O marrom do feijão e o branco do arroz. Pronto, você já montou um prato saudável. Por quê? Porque a criança ela gosta dessa coisa visual. Então um prato bonito funciona para criança. Aí você pegou num ponto que criança tem aquela, não sei o que é isso, eu não vou experimentar. Como é que a gente faz? A gente oferece
não ofereceu uma vez e recusou, a grande parte dos pais já faz. Ah, então o filho não gosta, eu não vou oferecer mais. Porque dá trabalho, porque ele vai se sujar, porque ele vai ficar gastando tempo, então é aquela coisa. Ah, não, aí você tem um horário para deixar ele na escola, aí vai gastar 1 hora na refeição. Como é que a gente faz? A gente elabora receitas que incluem esse vegetal dentro. Então, por exemplo, um soufflé, ou é uma fruta, você pode fazer um picolé, uma mousse, um sorvete, dando a sensação para a criança que ela está comendo uma coisa gostosa e saudável ao mesmo tempo. Ótimo. Então é o que costuma funcionar. Quando eu comecei a estudar, meu sobrinho era pequeno, e aí eu começava a testar nele. Então, coisa que funcionava. Esse aqui é o feijão do Batman, o arroz da Mulher Maravilha, a carne de não sei quem. Por quê? Porque tem aquela coisa lúdica e a criança achando que aquilo é realmente verdade, ela vai comer melhor. Entendeu? E assim, por exemplo, na escola, é muito mais prático você levar um salgadinho de pacote do que você levar uma fruta. Se você, por exemplo, mudar a apresentação dessa fruta, ensina a criança a fazer um espetinho de fruta, por exemplo, a fazer ela participar da montagem dos lanches, funciona muito. Entendi. Porque criança gosta muito de coisa com a mão. E eles querem experimentar o que eles fizeram também, Exatamente. Então, vê que é bonito, vê que foi ele que fez, ele tem essa coisa do orgulho da criança, entendeu? Então, assim, sempre incentivar. Tá. E uma coisa que tem muito errado, que quase todo mundo faz, é dar recompensa. Se você comer isso, você vai ganhar sorvete. Pois é, a gente vê isso assim na verdade não na televisão, mas nós aprendemos, né? Eu sou psicóloga, a psicologia comportamental era completamente assim, né? Se você fizer isso, você ganha isso de recompensa. Né? Não é de todo ruim, mas hoje em dia foi-se dito, não sei se dos últimos tempos tem colocado esse mito de que as crianças precisam de recompensa. Exatamente. Na alimentação, então, mais ou menos seria isso. Tem que tentar explicar para a criança. Você acha que uma criança de 6 anos, ela já entende? Olha, você precisa ter uma vida saudável, isso pode acarretar doenças. Você acredita que ter uma conversa não tão adulta, mas explicar para a criança que aquilo que ela está comendo vai refletir no futuro dela, no tamanho, na altura que ela vai ter, no peso que ela vai ter, isso funciona também? Se você chegar para uma criança e falar, olha, se você não comer isso, você vai ficar doente, você vai fazer o papel inverso. Então, ao invés de você incentivar, você assusta. Mas assim, o que eu vejo funcionado bastante em consultório, se você comer bem, você vai conseguir brincar mais, você vai conseguir ter mais energia para fazer as suas coisas, você vai crescer. Para menina, eu sempre falo, o cabelo vai ficar bonito, a pele vai ficar bonita, você vai ficar com a unha bonita. Para os meninos eu falo, você vai ficar forte, entendeu? Então assim, você vai vendo mais ou menos como é que seu filho funciona para incentivar isso nele. Se você falar, olha, porque se você não comer isso, seu percentual de gordura vai aumentar. A criança não sabe o que é isso. E ela também fica com o sentimento de que ela já está gorda, né? Exatamente. E isso é uma coisa que você não pode priorizar na criança nunca. Se a criança está acima ou abaixo do peso, você tem que incentivar a criança a chegar o mais próximo do saudável. Certo. Às vezes, existem crianças que o saudável delas é um abaixo do peso mesmo. Mas é uma criança saudável, uma criança que não fica doente. Mas assim, o acima do peso, ele já não é saudável. Porque não existe o obeso saudável, o sobrepeso saudável, entendeu? É sempre mais perto. Tanto que a gente não pode priorizar, não, tem que ser todo mundo magro, sarado, atleta. Não é a questão estética que a gente está tratando, não é a questão estética, né? porque se trata de criança. Claro. Então, assim, você incentivar a criança a brincar, porque ela vai ser mais feliz, porque ela vai render melhor na escola, porque ela vai ser mais saudável, é diferente, por exemplo, de uma mãe que chegou pra mim, eu quero que minha filha tenha um percentual de gordura baixo. Falei, mas e a mulher bem gordinha, assim, comia tudo errado. E cada um tem uma característica, né? Sim. E tem crianças, como é que você trata com crianças que realmente têm prazer em comer? Eu conheço crianças que não comem porque o pai come, porque a mãe come, porque gosta, já gosta da culinária, já gosta de ir para a cozinha e testar receitas, né? Isso é comum. Hoje você vê na televisão aqueles programas infantis que eu falo, gente, a criança tem prazer, ela faz um bolo, ela faz uma sobremesa, ela passa a semana inteira pensando no que vai cozinhar, como hoje um chefe faz, né? Talvez ela se torne isso, até trabalhe com isso no futuro, eu não sei. Mas como é que a gente trabalha com essas crianças que realmente elas gostam da comida? Você tenta trabalhar também esse lado da saúde? Como é que você tenta trazer essa realidade para eles, que é um pouco mais difícil?
Pois é, eu digo por experiência própria porque eu fui uma criança assim. Eu desde pequena sempre gostei de cozinhar. E aí fui aprendendo com os meus avós, fui aprendendo com meu pai e sempre gostei disso. E levei isso muito pra minha vida. Então assim, eu gostava muito de montar salada, de ajudar a cortar as coisas. Então eu acho que se a criança ela já tem essa intimidade com a cozinha, incentiva. Se você é um pai ou uma mãe que não sabe cozinhar, mas tem alguém dentro da sua casa que saiba, ou algum parente, incentiva essa criança a fazer coisas, por exemplo, que você não precisa usar o fogão, você não precisa usar uma faca. Uma fruta, vamos fazer uma salada de fruta? Eu corto, você monta. Porque aí você vai incentivando a criança a se acostumar com aquilo. E sempre priorizar a receita mais saudável. Por ser uma criança que já gosta de cozinhar, que gosta de comer arroz, feijão, carne, salada, sempre incentiva a ter isso em casa. Certo. Ou, Júlia, não tenho como ter a refeição em casa. Pode ser no restaurante? Pode. Desde que coma as 5 cores, desde que priorize algumas coisas que são... Exatamente. É como nós, né? Se a gente sai para almoçar fora, a gente tenta colocar um grelhado, uma salada, um arroz integral. Tentar ensinar isso para a criança. Exatamente. Bom, antes da gente ir para o segundo bloco, eu queria te fazer uma pergunta que você falou no começo. Você falou sobre a questão da história do pai e do filho, né? Então, como é que você vai ensinar um filho a comer bem se o próprio pai não tem esse hábito em casa? E você então acha que realmente essa boa alimentação da família influencia sim na vida da criança? Influencia, e eu posso te dizer mais, durante a gestação, a vida da criança ela vai ser muito influenciada. Nossa. Então, se é uma mãe que sempre comeu mal a gestação inteira, a tendência dessa criança desenvolver uma doença crônica é muito grande. E a vontade dessa criança desenvolver isso é muito maior. Então, assim... Então já é uma propensão que passa na gravidez. Passa na gravidez. Porque, imagina, é o mesmo organismo que está trabalhando para os dois. Certo. Então, você está gerando uma criança e você não quer nada que seja saudável, a probabilidade dessa criança também não querer é muito grande. E, assim, e o contrário também é verdade. Então, uma mãe que sempre se alimentou bem, que tem um ambiente que é saudável, a chance dessa criança desenvolver uma doença é mínima. É verdade. E aí, se o pai, se a mãe, o avô, a avó, a pessoa que cuida dessa criança, a pessoa que cuida diretamente, se ela não é saudável, se ela não é uma pessoa que incentiva isso, muito dificilmente essa criança também vai ser. Então é um hábito familiar mesmo, né? Sim, exatamente. Assim como moral, os valores, você constrói na família, a alimentação funciona da mesma forma. Bom, que bom, Júlia. Bom, o nosso papo tá ótimo, você que está em casa não saia daí, a gente vai continuar no segundo bloco. Estamos de volta com o programa Vida em Conexão. Estamos hoje com a Júlia, que é nutricionista infantil também. E a gente está tirando algumas dúvidas, alguns mitos que existem sobre a alimentação infantil. Né? A gente conversou bastante no primeiro bloco sobre como mudar esse hábito alimentar, não só da criança, mas, como você falou, da família. Sim. E aí você falou bastante sobre a obesidade infantil no início, né, sobre pesquisas que já existem sobre isso hoje. E eu queria que você pudesse dar dicas para mães que sofrem com filhos obesos. O que você pode dizer para essa mãe que está nos assistindo hoje? Quais são as atitudes que ela precisa tomar? São algumas atitudes que eu acho que a gente pode levar para a vida inteira. Primeira, que serve para todo mundo, até para nós nutricionistas. Olha o rótulo do que você está comprando. Então, assim, saiba, além de olhar, ver aquela embalagem bonita, que toda embalagem é linda, o alimento sempre vai ser lindo e maravilhoso. Saiba interpretar o que aquilo quer dizer. Então, assim, para você ter um bom alimento, um alimento integral, sempre a primeira farinha tem que ser integral. Se é farinha enriquecida com ácido fólico, se é farinha branca, tem sempre que ser farinha integral, ou aveia, ou qualquer alimento que seja integral. Evite alimentos que são ricos em açúcar. Então, açúcar, maltodextrina, xarope de frutose, que é um veneno para criança e para gente, e qualquer outro tipo de açúcar. Isso tem no rótulo, isso tem na tabela nutricional quantidade de carboidrato. Seriam mais assim, biscoitos, só pra gente ter ideia, porque a gente que não, você fala, parece uma coisa simples, mas a gente que não tem o hábito de ler o rótulo, seria o quê? Se eu comprar um biscoito, se eu comprar
como você falou, um pão, aqueles pães integrais que vem em pacote, o que mais que seria? Por exemplo, para você saber o que é um pão integral, você vai comprar um pão integral para dar para o seu filho para comer na sua casa. Lê no rótulo o primeiro ingrediente se é farinha de trigo integral. Tá. É farinha de trigo integral? É pelo menos semi-integral. Ótimo. Já funciona. O açúcar, por exemplo, aquele suco de caixinha concentrado. O primeiro ingrediente sempre é o que vai ter mais. Então, no suco, que fala suco, na verdade é um néctar, o primeiro ingrediente é água, depois a fruta, depois o açúcar. Então, os 3 maiores ingredientes, o terceiro é o açúcar. Pode vir na forma açúcar mesmo, ou maltodextrina, ou xarope de frutose. Se vier, tudo a mesma ignora coisa. Essa marca. Exatamente. Existem marcas desse jeito que você falou, que vem a água, depois o suco, depois o açúcar. Existem, a grande maioria deles são assim. Tá. Por exemplo, um biscoito recheado. Biscoito recheado nada mais é que gordura saturada. Você não precisa dar isso para o seu filho. Mas é uma criança que gosta, ok, uma vez de semana, ou outra. Né? Isso, que não seja uma rotina. Claro. Tudo que é rotina é perigoso. Então, assim, e a criança também, você acha que ela acostuma com açúcar? Como nós, que quando começa a comer o açúcar, parece que nosso organismo vicia nisso? Sim. Só para você ter uma ideia, criança, quando está iniciando a alimentação, a partir dali dos 6 meses, se ela não tiver nenhuma patologia, criança não sabe o que é sabor doce nem sabor salgado. Isso é uma associação que a gente vai fazendo. Criança, ela tem que saber qual é o sabor dos alimentos. Então, qual é o sabor da fruta, qual é o sabor da verdura, qual é o sabor da carne. Por quê? Se você adoça um suco que pro seu paladar tá azedo, pra criança não tá, porque ela não sabe o que é. Ah, entendi. E assim, tem vários estudos que mostram isso, que a quantidade de açúcar no cérebro, ela tem a mesma reação da cocaína, por exemplo. Então, falar que açúcar vicia é verdade. É verdade. Entendeu? Porque você provoca esse sabor doce, você libera uma quantidade enorme de hormônio que produz essa felicidade instantânea, só que o tempo que ela passa, você vai querer tudo de novo. Por isso que é tão comum a compulsão por doce. E em criança já é super normal. Eu um dia atendi uma família, que quando entra a mãe, o filho, entra todo mundo, né? E aí a menininha pequenininha, 10 horas da manhã, mamãe, eu quero um biscoitinho de chocolate. E ela dando na tranquilidade, eu perguntei pra ela, você tá trazendo seu filho porque ele tá com colesterol de quase 300, que o colesterol ideal é de 150, então imagina, uma criança de 5 anos que tinha por volta de 40 quilos, você era uma criança bem obesa, e aí eu perguntei pra ela, falei, qual é a ideia que você tá passando pra essa criança? Porque quem faz a compra é você. Então assim, a partir do momento que o responsável oferece, a criança vai querer. Então, se não tem, fica mais fácil de evitar. Então, assim, como é que eu digo? Tá afim de comer um doce, tá afim de tomar um sorvete? Sai, compra e toma. Não tenha dentro de casa. O que você tem dentro de casa, a criança vai lá, sabe o caminho da despensa e pega. É verdade. E aí eu tenho uma parceria com psicóloga também. E aí a gente trabalha essa coisa porque a criança vai começar a omitir que não tô comendo, para o pai não brigar, para sempre ter. Então, assim, é importante a gente acompanhar de perto. Acompanhar na escola como é que é. Acompanhar a evolução dessa criança. Essa criança fica muito ociosa, ela vai querer comer. É, porque aí fica em casa, dá ansiedade, né? Exatamente. Como nós, né? Se a gente passa o dia todo em casa assistindo televisão, o que a gente quer é ficar comendo. Exatamente. Né? E você nem vê o que você está comendo. Porque é o reflexo, né? Bom, e você falou então bastante sobre essa questão do hábito, né? E quais são essas realidades que você acha hoje sobre as intolerâncias, né? Hoje nós temos uma sociedade que fala que intolerância a glúten, intolerância à lactose, muitas vezes pode ser realidade da pessoa ou não. Eu sei que o glúten, ele não é algo que não faz falta para ninguém, né? A gente descobriu que aquilo, na verdade, foi colocado na nossa alimentação com o passar dos anos, mas não nos faz falta se a gente parar de comer e, pelo contrário, melhora bastante a nossa saúde. Sim. E a lactose também, ela é algo que não faz falta, porque existe esse mito de que a criança tem que tomar leite para ficar forte. Não sei se até hoje muitas mães fazem isso, mas eu já vi várias mães dando leite para o filho antes de dormir, depois do jantar, até 7, 8, 9 anos de idade. O que você acha disso? A gente tem uma questão muito cultural, né, do leite.
E tem também um mito que a gente dá o leite para a criança porque ele é fonte de cálcio. Só que leite em si não é fonte de cálcio. Fonte de cálcio são os vegetais verdes escuros. Só que aí, o que é mais fácil? Por exemplo, eu atendi o caso de uma criança que ela era intolerante a glúten, a lactose, a soja e aí a peixe. Então, e aí ela não podia ser amamentada pela mãe por conta da lactose do leite materno. E aí entrou em fórmula infantil. Só que a primeira fórmula infantil que foi, era a forma mais estragada que tinha. Que assim, porque você tem que pensar, para uma criança alérgica, para uma criança intolerante, ela não tem um intestino tão saudável quanto o adulto. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai passar para essa criança. Porque a saúde dela hoje reflete na saúde de amanhã. Então se você começa a agredir o intestino dessa criança com o leite, com o glúten, com outros alérgenos, a chance dessa criança crescer alérgica, crescer intolerante é muito grande. Então a minha ideia, isso e assim, conduta são coisas muito particulares, mas pelo que eu venho estudando, pelo que eu venho aprendendo evite pelo menos até os 2 anos esses alimentos que são alérgicos. Quais são os alimentos alérgicos? O leite, o glúten que tem no pão, no biscoito, na bolacha, no bolo, soja, as oleaginosas que são as castanhas e frutos do mar. Porque assim, criança ela precisa comer comida. Então ela precisa comer arroz, ela precisa comer verdura, comer fruta. Para assim ela desenvolver um intestino saudável, para você de vez em quando oferecer e ver qual vai ser a reação dessa criança. Porque hoje é bem consenso na literatura que a alergia não tem cura. Que a alergia você trata e você diminui. Então assim, você, por exemplo, um alérgico ao glúten, diferente do celíaco, ele pode comer de vez em quando e não ter a reação. O intolerante à lactose, toda vez que ele consumir a lactose, dependendo da quantidade, passa mal em algum vai passar mal. E aí acha, eu vou só ter uma dor, a criança vai só ter uma dor de barriga e tá tudo certo. Só que você tem que pensar em tudo que isso vai causar. Entendeu? Então assim, eu sou muito cautelosa nessa questão da alergia. Eu não retiro o glúten e lactose de qualquer um. Até porque você tem a questão cultural, você tem a questão de adesão ou não da dieta, mas falando em criança, existem alimentos que não tem necessidade de você oferecer, entendeu? Principalmente os industrializados. Quanto menos industrializado uma alimentação de uma criança, melhor. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que é possível você alterar de fato um hábito alimentar de uma criança? Pois é, como eu te falei, isso depende mais do ambiente da casa, da boa vontade do adulto que vai oferecer isso do que propriamente da criança. Se o pai tiver uma boa vontade, é rápido então? Sim. Eu tenho casos de criança que em 15 dias já consegue. Tia, por favor, não tira minha fruta de tarde. Eu gosto tanto de abacate, eu gosto tanto de banana. Entendeu? Que são assim, são relatos que você vai ouvir. Tem criança que nada funciona. E aí você vai ver, muitas das vezes, por trás é o pai. Entendeu? Que ou tá com preguiça, ou qualquer que seja o motivo que essa pessoa tem, até porque a gente, como nutricionista, não pode julgar. Então, assim, mas a gente vai até onde a gente consegue. Claro, e você tem que tem que tentar, né? Na verdade, vários pontos. Porque eu não posso ser omissa e falar, não, se não funcionou uma vez, beleza. Acabou. Eu falo, tenta pelo menos 8 vezes. Não precisa ser 8 vezes seguidas. Oferece um dia, no outro dia não gostou, oferece de outro jeito. E muda a preparação. Porque eu acho muito difícil você conseguir enganar a criança. De você esconder aquele alimento. Porque se ela não sentir, e depois que ela vê aquele alimento separado, ela não vai querer comer porque ela não sabe o que é. É como você falou, né? Coloca tudo dentro de uma receita e aí ela não vai saber o que ela está comendo. No dia que ela estiver na rua e precisar comer um alimento mais saudável, ela não vai querer porque ela só come daquele jeito, naquela receita. E aí restringe muito a nossa realidade, né? Exatamente. Você fazer isso de vez em quando, fazendo um bolo, fazendo uma sopa, alguma coisa assim, tudo bem. Mas toda vez você enganar essa criança, ela nunca vai saber o que é aquilo. E a gente, essa é da própria natureza humana, a gente não come porque a gente não sabe o que é. Então, assim, você vê adulto que fala isso, falando, não sei o que é isso, por que eu vou comer? Imagina na cabeça de uma criança. E uma orientação que eu sempre dou, leve a criança no supermercado, leve a criança na feira para ela ver o que é uma fruta, o que é um abacaxi, o que é uma banana. Porque você vai fazer uma pesquisa e tem muita criança que não sabe o que é.
que olha uma pera, fala, isso é uma maçã. Olha uma jaca, fala, não sei o que é isso. Frutas mais exóticas até tudo bem, mas assim, fruta que é da nossa rotina, né? Exatamente. Bom, pra gente finalizar, você estava falando sobre receitas simples que você tem como compartilhar. Então a gente vai colocar no nosso site para você que está em casa, que você quiser acessar, entra lá no liaclerô.com.br e a Júlia vai deixar várias receitas para a gente poder fazer para os nossos filhos no almoço, no jantar, para os lanches da escola. E eu queria que você deixasse um recado para os pais que estão nos assistindo nesse momento, que com certeza talvez, né, precisem de um incentivo, de uma palavra que realmente que ele possa compreender que a saúde do filho é algo importante. Como você falou, a gente não pensa no amanhã, né? A gente está criando o nosso filho ali na correria e aí a gente acaba não lembrando que aquela criança precisa de ter um futuro, precisa de uma saúde, precisa de ter capacidade para poder se sentir bem, né? Para poder ficar forte, né? Enfim, são várias características que todos nós precisamos. A gente luta para ter isso, precisamos ajudar nossos filhos a terem também, né? Claro, então, que mensagem que você poderia deixar para esses pais? A mensagem que eu tenho, na verdade, é uma mensagem que eu sempre passo para todo mundo no consultório. Pense que saúde ela é um investimento, a alimentação ela é um investimento. Então não ache que, por exemplo, um alimento orgânico é mais caro. É caro, realmente, mas ele vai a longo prazo, ele é mais barato do que você tratar uma doença. Então assim, você, pai, mãe, que cuida dessa criança, pensa na saúde dela. Pensa que evolução que você quer dar para essa criança. Porque o que você faz na saúde hoje é a saúde amanhã. Então se você quer uma criança saudável, faça para ela ser um adulto saudável. Porque se você fizer isso, o papel, pelo menos um dos mais importantes, está feito. Porque uma criança saudável, uma criança bem nutrida, é uma criança capaz de fazer qualquer negócio e vai ser com certeza um adulto muito saudável. Porque a gente sabe tanto que é difícil. Eu vejo na rotina do consultório tanto que é difícil as pessoas perderem peso, pessoas desfazerem hábitos que são de muitos anos. Então, se você cria esse hábito para essa criança, desde agora, ela vai comer salada sorrindo, ela vai comer fruta sorrindo, porque aquilo é uma realidade para ela. Então, se você está com preguiça ou você tem qualquer outro problema, faz pelo seu filho, faz pela criança que precisa de você, porque é ela que vai garantir um futuro melhor. Com certeza. Bom, muito obrigada pelas suas dicas. Você que está em casa, não deixe de conferir no site as receitas que a doutora Júlia vai deixar pra gente e a gente se vê na próxima semana. Bancorbras promove corrida de rua para maior idade no Parque da Cidade. A proposta inicial é a integração e o cunho social. Essa caminhada hoje ela tem um forte apelo social e a integração de todas as pessoas que estão com a gente, todos os nossos pacotes, nossas viagens. Nós somos especialistas em grupos da maioridade. Aqui nós temos aqui medição da pressão ocular, nós temos aí a parte de nutrição, ou seja, a alegria, a felicidade, isso faz com que as pessoas tornem cada vez mais felizes. Essa é a nossa intenção. E a proposta da caminhada é ter mais um momento de presença junto com o grupo e, é claro, aliado a uma qualidade de vida, né, o bem-estar. Nós já estamos praticamente no 17º encontro, né, como roteiros nacionais e internacionais, e isso é mais um projeto da Bancorbras para esse perfil de cliente maioridade. A primeira caminhada Bancorbras Maioridade é uma ação beneficente que resolvemos fazer com o segmento no qual já trabalhamos da maioridade, os encontros e os temáticos. Esse segmento da Bancorbras Turismo, ele leva os idosos a excursões de lazer para o litoral, serra, montanha, Europa, vários lugares dos países. E é uma forma de animar essas pessoas e dar segurança na viagem com todo o nosso apoio que nós oferecemos durante as excursões. Sou cliente do Bancorbras desde 1999 e sempre participei desses eventos. Sou favorável à prática do esporte. Eu acho que tem que ter esses eventos para justamente melhorar o porte físico, principalmente da terceira idade.
Eu conheço a Bancorbras já há bastante tempo, então essa iniciativa de esporte, dessas coisas, é muito válida, porque acaba forçando todo mundo a se movimentar um pouco, né? Que às vezes você fica em casa, não tem o que fazer e tal, aí você acaba tendo uma opção, né? Just hold tight to my hand. There's no need for any big plans. We'll just go